canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Se inscreva nesses dois canais, é muito importante. Muito obrigado por inscrito. Eu vou dar uma arrumadinha na câmera ali, que ela saiu da ordem aqui, mas tudo bem. Vamos lá, só acertando aqui. Então, inscreva no nosso canal, gente. Compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Temos live nesses canais aqui toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos fazer uma live aí de 1 hora e meia. É muito importante. Seja muito bem-vindo. Obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Estamos lá no Rambo também. Tá organizando lá o canal lá para ficar bem legal. Tá ok, gente? Então dê aquele like e compartilhe. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix que você pode ajudar o canal, tá vendo? Afinal de contas, aqui tudo que vier de qualquer governo, prefeitura, governo, qualquer dinheiro que vier desse governo, aqui a gente não quer. Nós não queremos esse tipo de dinheiro aqui, não. Nós queremos de pessoas bacanas que chegam e ajudam. Ó, vou te ajudar no canal aí, vou mandar um microfone aí para você, vou mandar um tablet, alguma coisa para ajudar aí, vou mandar alguma coisa para ajudar o canal. Se você tiver algo que puder a gente fazer um banner e colocar aqui para ajudar a tua venda também aqui, porque nós temos um canal de venda também na internet, tá, gente? Temos o Ferreira Negócio lá que você pode, como a gente falar, de vender panela de pressão, iFry, tá vendo? Vendemos mala de ferramentas, tudo lá. É um canal eclético, tá vendo? Tem de tudo lá para vender, tá vendo? Então, sempre na descrição do vídeo, a gente tem o apoio aqui do Mercado Livre, né? Que a gente compra lá no Mercado Livre lá e a gente traz aqui pro canal e faz o unboxing, review do canal, tá vendo aqui? Então, a gente não ganha nada com isso, tá, gente? Não ganha nada com isso. Então, quem quiser fazer parceria com o canal aqui, tá aberto aí, tá aberta a luta aí. Quiser, a gente fala aqui, faz um unboxing do produto, microfone, ó, tem um microfone aqui que a gente faz um unboxing dele, tá vendo? Traga seu produto aqui com a gente aqui, colabore com o canal, até porque o canal não é monetizado. Como eu digo o seguinte, canal de política dentro do YouTube é complicado monetizar. Já é um problema, tá entendendo? Já é um problema para você falar aqui, fazer um cálculo monetizar o canal. Então, mais difícil. Difícil é diferente do Rambo, né? Do Rambo, que o Rambo, ele quando você posta 3 vídeos lá, automaticamente o teu canal ele já é monetizado automaticamente, tá entendendo? E ali vai tendo rendas para você, tá entendendo? No futuro aí, tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito difícil monetizar aqui canal de política, tá entendendo? É política. Que era uma coisa que era para ser acessível até você monetizar muito mais rápido, porque fala do teu país, fala da tua verdade, fala do que você critica no país, se tá bom, se não tá bom, você critica, mas é complicado. No estado que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil monetizar. Eu vejo aqui várias pessoas, inclusive Revista Oeste, a própria Jovem Pan, tá entendendo? O Pânico, todos os seus canais estão desmonetizados, eles desmonetizam, tá entendendo? E outra coisa, aqui nós contando todas as nossas contagens aqui nos canais que a gente posta os vídeos, tem mais de 1 milhão de pessoas que já assistiram nossos vídeos. 100 em um, 200 em outro, 300 em outro, 400 em outro, 1.000 e poucas pessoas em outro, e aí vai chegar a 1 milhão rapidinho, tá entendendo? Então, é muito importante. E obrigado aos parceiros que nos cedem essa audiência nossa aqui toda aqui, gente, tá? Difícil, mas a crítica é bem feita. Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, Mito Brasil e Brasil no Ponto News, tá ok, gente? Inscreva no nosso canal, é muito importante. Descrição do vídeo, tem vários outros canais que você pode ajudar lá, tá entendendo? Então entre lá, escolha o seu canal de preferência e inscreva-se nele lá também. Não esquecendo do nosso aqui, tá tranquilo, sem problema nenhum. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e seja muito bem-vindo ao Brasil no Ponto News e Mito Brasil, tá ok? Ok. Muito boa noite, 19h43 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News,
quanto no canal Mito Brasil. Inicialmente, peço seu like, peço o compartilhamento, e se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se nesse canal, né? Independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, mas antes, né, quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Se inscrevam em todos eles, né? Basicamente estão ali os canais O Brasil é Nosso, Brasil 256, 100% Brasil, Bolsonaro News, entre outros, pessoal. Então, inscrevam-se, resumidamente, inscrevam-se nos canais que se encontram aqui na descrição. Quero lembrar também que essa live será retransmitida em outros canais bolsonaristas. Portanto, eu peço, né, humildemente, que se inscreva, né, independentemente do canal que você estiver assistindo, né, se inscrevam nesses canais que estão aqui na descrição, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas dessa live, sem mais delongas. Vamos aqui aos temas, né? Logo no início a gente vai falar sobre vários assuntos envolvendo Jair Bolsonaro. Basicamente a gente vai atualizar vocês sobre o que está acontecendo relacionado às articulações políticas por parte do presidente Bolsonaro. Então a gente vai falar aqui sobre as pedras preciosas, a gente vai falar aqui sobre a campanha Pix, a gente vai também falar aqui sobre a estratégia que o presidente Bolsonaro tem articulado junto ao Tarcísio e Nunes, em São Paulo, entre outros temas, né? A gente vai falar aqui basicamente sobre os temas mais debatidos no Brasil atualmente, tá ok? Em seguida, a gente vai falar aqui sobre a briga entre Zelensky e Lula. Basicamente, o Zelensky convocou uma entrevista coletiva, no qual fez algumas declarações contra o Larato referente ao conflito no leste europeu. Então, aguardem que a gente vai falar sobre esse assunto ainda nesta transmissão ao vivo. Além disso, né, no final a gente vai falar sobre a CPMI do Rio de Janeiro. Parece que as imagens já foram cedidas à CPMI, né? Portanto, a gente vai ler aqui todo o conteúdo relacionado ao que acontece lá no Senado Federal através dessa CPMI do Rio de Janeiro, que a gente quer a verdade, né? João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá ok? Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Vamos diretamente ao primeiro tema aqui, né? Vamos falar aqui sobre as pedras preciosas. Vou começar por essa matéria aqui que está no jornal Pleno News. Eu peço novamente o seu like, humildemente, né? O seu compartilhamento, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, né? E se inscrevam, né? Se inscrevam nesse canal que porventura vocês estiverem assistindo essa transmissão, tá ok? Vamos lá. Pedras preciosas. Jair Bolsonaro acusa Jandira Fegali de calúnia. Vamos lá. Presenteador diz que não são pedras preciosas e que custaram apenas R$400. Vou repetir. Presenteador disse que não são pedras preciosas e que custaram apenas R$400. E em seguida, aqui, a essa matéria que está no jornal Pleno News, eu quero recomendar aqui uma matéria que está no jornal Hora Brasília, que traz mais detalhes sobre esse caso das pedras preciosas, né? Revelado o valor das pedras preciosas presenteadas ao casal Bolsonaro em 2022. Então, está aqui uma matéria muito completa,
né? Eu vou ler um trecho aqui, ó. Parlamentares da CPI do Rio de Janeiro estão solicitando que a PGR busque informações acerca da origem e destino de pedras preciosas recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a matéria basicamente aqui, né, traz muitos detalhes bacanas, né, sobre, de fato, esse assunto, né? Então, eu recomendo aqui essa matéria que está no jornal Hora Brasília. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui adiante. Pleno News. Pleno News, ok? Bolsonaro nega distribuir em família dinheiro recebido via Pix. Bolsonaro desmentiu matéria do Estadão, resumidamente, né? Então tá aqui matéria do jornal Pleno News. O presidente Bolsonaro resolveu comprar uma nova briga contra o Estadão no que tange a campanha Pix. Ele negou a distribuição em família do dinheiro Pix recebido pela campanha realizada pelos seus apoiadores, resumidamente, né? Então tá aqui, né? Pleno News. Vamos seguindo. Gazeta Brasil, Bolsonaro, Tarcísio e Nunes discutem estratégia eleitoral e Cracolândia em São Paulo. Gazeta Brasil. E por fim, né, matéria aqui do jornal Terra Brasil Notícias, Bolsonaro diz que não está respondendo mensagens de Carla Zambelli. Matéria aqui do Terra Brasil Notícias, né, mas que trata aqui sobre um assunto muito atual, né? O afastamento ocorreu após o episódio em que a deputada correu atrás de um cidadão em São Paulo, né? De um sujeito, na verdade, né? Um gangster em São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou que nesta segunda-feira, nesta segunda-feira que desde 2022 não teve contato com a Carla Zambelli, uma das suas defensoras, ok? Então tá aqui, matéria do jornal Terra Brasil Notícias. Bolsonaro resolveu se afastar de Carla Zambelli, ok? Terra Brasil Notícias. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir trazendo as nossas opiniões iniciais. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria aqui, gente. Matéria estão aqui, ó. Vou trazer aqui bem pertinho aqui para você dar uma olhada. Jair Bolsonaro sobre as pedras preciosas. A pedra preciosa valia 400 pau, dizia que era 18 milhões. Vamos aqui, Pleno News. Isso é muita sacanagem. Revelado o valor das pedras preciosas de Bolsonaro, R$400. O próprio que deu as pedras preciosas, disse que vale isso. Bolsonaro nega a distribuição de dinheiro em família do Pix. Meu Deus do céu. Vamos lá, tem mais uma matéria. Bolsonaro, Tarcísio e Nunes discute estratégia eleitoral para o ano que vem. Tá ok? Vamos aqui para mais uma notícia. Bolsonaro se afasta de Carla Zambelli do ocorrido em 2022. Tá ok? Vamos lá. Primeira que eu vou começar. Vamos começar pelo Tarcísio Bolsonaro e Ricardo Nunes. Vamos lá. Eu sou bem sincero no que eu vou falar a respeito do Ricardo Nunes. Não o conheço. Eu acho que ele é um cara muito apagado na política. Muito apagado mesmo na política. Muito apagado. Ele tem que aparecer mais. Ele tem que confrontar. Eu não sei se ele é cristão, se não é. Ele tem que, se ele quiser ganhar as eleições no São Paulo, ele tem que mudar aquele discursinho dele de mimimi. Tem que ser brabo. Brabo. Porque vai lutar pelo um cara que é invasor de invasor de apartamento dos outros, que é o tal de Bolo, né? Eu também não sei quem é. Eu só sei que é um cara que nunca deveu nada pra ninguém, nunca foi pobre, sempre foi de classe média. Então vamos lá, vou desmascarando tudo, porque a gente sabe tudo aqui, tá tudo aí, tá tudo aí. Então, o Guilherme Boulos é o seguinte, ele é aquele cara que fez aquele esquema todo, é ligado a esse MST, é ligado à invasão de apartamento, de prédio público, tá entendendo? Mas nunca, tá entendendo? Nunca fez nada para ajudar o pessoal de São Paulo.
certo? Agora vai com aquele discurso mole, que eu vi lá, o PT ajudando lá. Gente, PT ajudando o Boulos, eles já são envolvidos há muito tempo. Já são carne e osso ali há muitos anos. Tá vendo? Ah, não... Ah, sempre envolvido. São pessoas que sempre foram contra as polícias, foram contra a Guarda Municipal, sempre jogaram contra a polícia, mas andam com polícia. Eu ando com um policial armado do lado dele. Quero ver ele andar na rua, como o Bolsonaro anda, ver sozinho. Às vezes tem que andar com segurança, porque é uma lei que existe, que o presidente tem que andar pelo menos com 2 seguranças. Entendeu? Mas, o que é que acontece? Guilherme Boulos é quem? É um cara que vem invadindo o prédio dos outros. É um cara que nunca foi pobre, foi candidato a deputado, ganhou as eleições e vem candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu vou te falar o seguinte, para ganhar as eleições em São Paulo, tem que jogar fora, dentro das 4 linhas, mas organizado, tá? Organizado. É o que o Bolsonaro está fazendo hoje com o Tarcísio de Freitas. Certo? Com o Tarcísio de Freitas. Nós não podemos dar o pão e o queijo de mão beijada para esse larápio. Esse pessoal não tem compromisso nenhum com o país. Não tem compromisso com São Paulo. Veja que o Haddad foi. O Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Foi o pior prefeito de São Paulo, o Haddad. Quem é o Haddad? Haddad é um cara que hoje botaram no Ministério da Economia, está no Ministério da Economia, mas que até hoje não mostrou protagonismo nenhum. O que o Haddad está fazendo? Nada. Nada. Botaram ali porque se o Lula vier aí, o que é que vai acontecer? Ele pode ser candidato a disputar as eleições e não ganha as eleições. Não ganha. Uma das coisas mais importantes que nós, que lutamos pelo Brasil melhor, que lutamos por um país melhor, pela sua família, pelas crianças, veja o que esse cara fez agora. Eles cortaram o dinheiro da educação, da cultura, eles cortaram o dinheiro da educação, que é uma coisa... Como é que um país vai para frente sem educação? Como é que um país desse aqui, o investimento da educação e segurança é o necessário? É o necessário. Como é que um governo desse aí tira da educação não sei quantos bilhões? A nossa segurança nem imagina, porque esse pessoal de esquerda ele não gosta da polícia, mas ele gosta de andar com um policial armado do lado deles. Entendeu? Gosta de andar com um policial armado do lado deles. Entendeu? Mas eles não querem que a polícia haja. Flávio Dino veio reclamar porque daquela operação lá em São Paulo. Tá entendendo? Então, gente, o que eu tenho para falar sobre o São Paulo? São Paulo tem que ser brabo, meu amigo. E eu acho que ali, é a minha opinião, para ficar bem claro, tá ok? Tem que ser Ricardo Salles. Esse era o cara para combater isso aqui e não deixar rastro. Então, o Ricardo Nunes tem que saber o que é que ele vai querer, o que é que ele quer. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, ele tem que tomar uma posição. E o Bolsonaro foi lá hoje dar um puxão de orelha nele, ter certeza, para ele se posicionar. Porque as eleições estão batendo na porta. E se você não adianta ficar mandando propagandinha na televisão, essas coisas todas, porque a história é outra. A história é outra. A história é uma briga braba, tá dizendo? E vai ter, claro, vamos ganhar as eleições, mas tem que ter esse cara como boxeador ali. Boxeador. O cara é brabo, para deixar e rolar. Bater e derrubar. Não adianta você bater, o cara ficar balançando e ganhar. Não, tem que bater, ser um boxeador de primeira, ser um José Aldo, ser um Spider, ser um Holyfield para derrubar. Ser um Mike Tyson para morder a orelha e ir para cima. Tá entendendo? E é assim que vai funcionar. Não adianta a gente passar pano. Para mim, essa é a minha opinião, humilde opinião. Tinha que ser o Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles sabe muito desse MST, sabe muito de São Paulo, sabe muito ali de muita coisa. Mas se vier o Ricardo Nunes e o presidente Bolsonaro, nós tiver que apoiar o Ricardo Nunes, a gente vai apoiar. Como no Rio de Janeiro, tem que ser um cara brabo para derrubar o Eduardo Paes. Porque isso é, o Eduardo, aqui a gente fala porque a gente tem causa perto daquilo que a gente conhece. Mas o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, se você não tiver um cara estrategicamente bom, você não derruba o cara. Porque o Rio de Janeiro
Tem uns esquerdistas que estão passando mal de fome, estão mal, mas eles querem morar na Atlântica e dizer que são de esquerda, que são socialistas, mas querem estar ali em Ipanema, morando em Ipanema, aqui do lado, quer estar lá em Copacabana, morando no melhor prédio, comendo no melhor restaurante, mas quer o capitalismo para ele, o socialismo, quer dizer, não gosta de pessoa ganhar dinheiro, não gosta de dividir com o que tem com os outros, não gosta de dividir, é assim. Então nós que estamos de direita, eu sou cristão, sou pastor, sou cristão, sou um cara evangélico, sou um cara que prega a palavra de Deus, mas dizer que a política não pode se envolver com a religião está errado. Desde a época de Cristo já existia essa disputa, tá entendendo? Agora, nós queremos ganhar, nós não estamos aqui para perder, nós não queremos um cara, não, porque não... Meu amigo, é olhar no olho, dizer, eu vou vencer você, eu sou o melhor, eu posso, eu sou capaz, eu tenho atitude e vou ganhar de você, porque eu tenho um Deus que protege, eu quero proteger cada vez mais essa cidade. Que eles vão usar Cracolândia, aquele negócio tudo, de São Paulo, aquela blá, 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 que até hoje, os governos que eram do passado, PSDB, João Dória, essa galera, calcinha apertada, nunca fizeram nada. E que se diz o Haddad, o que o Haddad fez em São Paulo pela prefeitura? Nada. Nada. O que o Haddad está fazendo hoje pelo Ministério da Economia? Nada. Então esse pessoal de esquerda, eles querem o pior para você. Olha só o que esses caras estão fazendo aí. Uma coisa vai puxando outra. Vão tirar metade do Bolsa Família da galera já foi tirada. Vão tirar, não é fake news não, tá tudo nos jornais aí, inclusive só tem um vídeo hoje. Vão tirar o auxílio gás de você, ô jumento, que votou fez um L, faz um L. Faz um L, tá vendo? Mas tudo que acontece é cortinas de fumaça, tá? Tudo que vier da esquerda disser, não aconteceu isso, foi ameaçado disso, foi ameaçado... Meu amigo, pensa um pouquinho, dá um passo atrás e pensa que tudo que eles falam é mentira. Tudo que eles falam é mentira. Eles querem ganhar protagonismo. Querem que saia lá na Globo Lixo. Eles querem que saia lá na Globo Lixo, dizendo que o Lula foi ameaçado, aquele negócio todo. Quando, na verdade, até já soltaram o cara lá que não tinha nada a ver lá no estado, lá no Amapá. Até soltaram o cara. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A história era bem diferente do que o Lula fala. E aí ele vem com aquela história, dizer, se eu tivesse medo eu não saía de casa. Isso aí eu ouvia na época da minha avó, falava isso. Se eu tivesse medo eu não saía de casa. Mas ele fala isso porque ele anda cheio de segurança, Cabal usa 4. Tá bom assim? Então, gente, o que acontece? Lula, além de ele mentir muito, somente, são 8 meses, vai fazer 8 meses, são 7, vou baixar, são 7 meses de governo, que o Lula não fez absolutamente não. O que ele está colhendo agora é que Bolsonaro deixou. Tá ok? Então o que está voltando agora, está fazendo agora, e é um cara gastador. Só no primeiro semestre aí ele tá com um déficit de 40 bilhões. Olha o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras está com um déficit de 50, reduziu 50%, porque mudou a política, botou um cara lá que não está nem aí. Tá nem... Essa história de dizer, redução da gasolina, a gasolina reduziu não só no Brasil, reduziu no mundo inteiro. Reduziu no mundo inteiro. Então, gente, é isso que eu tenho para falar. Lula, fora Lula, fora Lula. E dia 7 de setembro temos um encontro em todo o Brasil. Se inscreve, compartilhe e vamos que vamos. Somente no Brasil, uma comunista muito bem nutrida, que nunca passou fome na vida, vem falar em democracia, pessoal. Essas falas do Bolsonaro vai muito de encontro ao que eu tenho sempre enfatizado aqui, que não existe democracia esquerdista, ou, melhor dizendo, não existe esquerda democrática, né? O comunismo nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar. Agora, você vê que o tempo todo, né, a esquerda usa e abusa da hipocrisia. Afinal de contas, não existe esquerda sem hipocrisia, né? Afinal de contas, eles dizem apoiar o desarmamento, né? Mas andam com seguranças armados, né? Vê se a Jandira anda com seguranças desarmados. Duvido, eu duvido. O próprio presidente Bolsonaro
já disse inúmeras vezes que de jeito nenhum dorme sem uma legítima defesa ao seu lado, né? Porque de fato, a liberdade individual, né? A liberdade individual tem que ser valorizada, né? Não tem preço, né? Entre outras palavras. O próprio presidente Bolsonaro falava no passado o seguinte, né? Que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Mas não só isso, né? A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Então a gente não pode medir esforços, né, pela nossa liberdade, né? O próprio Olavo de Carvalho, eterno Olavo de Carvalho, dizia o seguinte, né, que moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira, né? Ou seja, a gente não pode ficar moderando, né, com aqueles que o tempo todo disseminam mentiras, né? Eu vou muito mais além, eu vou muito mais de encontro, ainda mais de Olavo de Carvalho, que ele dizia o seguinte, né, que não tem debate ou até mesmo diálogo com comunistas, né? O que a gente tem que fazer é sempre nos basearmos na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas além disso, cada vez mais nos aprimorarmos, né, no que tange a conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Porque o outro lado, nada no desconhecimento das pessoas, né? Na desinformação, na disseminação de fake news, porque eles acusam nós de direita, né, daquilo que eles são. São eles os disseminadores de fake news, não nós. São eles que são os disseminadores de desinformações, não nós. São eles, resumidamente, os disseminadores de mentiras, não nós. A gente se baseia na verdade, a gente se baseia nas liberdades individuais, a gente se baseia num Estado enxuto, num Estado mínimo, e na propriedade privada, né, que inclusive é um direito concedido a Deus a nós, né? Mas não só esse direito, né? O direito à liberdade de expressão também, que tem sido muito vilipendiada nesse Brasil atual, né? Com essa justiça, né? Com essas instituições, por assim dizer, corrompidas, né? STF, TSE, OAB, MPF, entre outros, né? Então, resumidamente, não temos justiça no Brasil, não temos, né? Alguns até reclamam, né, pelo fato do Bolsonaro não processar algumas pessoas, de fato, ele pode até errar em não processar, né? Processar, por exemplo, a Jandira, né? A Jandira que caluniou ele, né? Mas por um outro lado, a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Por um outro lado, as nossas instituições jurídicas estão corrompidas, né? Por essa militância, né? Porque não escolhem os juízes, né, que compõem as nossas instituições por critérios de qualificações e sim por viés ideológico, né? Que é o que o Bolsonaro sempre combatia, né? Esse viés ideológico nas nossas instituições de uma forma geral, né? O que o presidente priorizava, principalmente em seu governo, eram ministros com critérios técnicos, né? Haja vista que teve ali o Tarcísio na infraestrutura, que concluiu obras em diversos cantos do Brasil, o próprio Marcos Pontes na ciência e tecnologia, né, que fez um excelente trabalho, inclusive, na política externa tecnológica, né, por assim dizer, né, e também o Ricardo Salles, do meio ambiente, né, que fez um excelente trabalho no que tange no combate ao desmatamento, no combate às fake news, no que tange à Amazônia, né, que é um ambiente úmido, né? Ou seja, resumidamente,
o governo Bolsonaro era um governo que estava em outro nível, né? Um governo que priorizava a honestidade, um governo que priorizava a segurança pública, né? Tanto que priorizava a agenda armamentista, né? Que é uma agenda muito vilipendiada pela esquerda, por essa esquerda que defende tudo que não presta, né? Por essa esquerda que, inclusive, está votando, né, a liberação das ervas verdes lá no SPTF, né? O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. A gente está vivendo nesse Brasil de inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Então, no que tange a essas falsas acusações da Jandira, não passam disso, né? Não passam disso. De fato, o presidente Bolsonaro deveria processá-la, né? Eu acredito que o lugar de petista é na cadeia, ponto final, né? Mas, enfim, logicamente o presidente Bolsonaro poderia ter processado mais, né? Mas tem um outro lado que as nossas instituições estão corrompidas. Mas além disso também, o presidente Bolsonaro preserva, né? Sempre defendeu a liberdade de expressão, né? Que tem sido muito vilipendiada, né? Inclusive por um desgoverno que defende o PL 2030, que prevê a censura. E onde tem censura, tem comunismo, né? Eles usam um pretexto lá no texto de transparência, sendo que, na verdade, o que eles querem, de fato, é calar, né? Calar a população de uma forma geral, não só a direita, né? Porque o Flávio Dino, outro dia, disse que queria calar as ideias de direita, sendo que, na verdade, eles querem calar a população de uma forma geral, que não haja críticas, né? Uma só crítica ao desgoverno do PT, né? Desgoverno esse que tem feito diversos descalabros ao Brasil, né? Tanto que a gente vê a inflação aumentando, preço dos alimentos aumentando, preço dos combustíveis aumentando, entre outras problemáticas que advindas, né, de um desgoverno que não tem compromisso nenhum para com a nossa soberania, né? Tanto que o desmatamento aumentou no Brasil, né? É o que dizem as matérias, né? Eu estou me baseando aqui nas fontes de informação, né? Diferentemente da esquerda, que dissemina o tempo todo desinformação, diferentemente dessa imprensa, né, melhor dizendo, que o tempo todo dissemina fake news, né? Mas também o que dizer sobre a campanha Pix do presidente Bolsonaro, né? Uma campanha lícita, né? Honesta, né? O que foi desonesto de fato foi aquele vazamento, né, de informações financeiras do presidente Bolsonaro. Inclusive, a quem interessa, né? A quem interessa o vazamento de informações financeiras do presidente Bolsonaro. Logicamente, né? A defesa do próprio presidente Bolsonaro já tem recorrido à justiça. Não é fácil, não é um processo que será fácil, mas tem tudo para que ele, em tese, né, o Bolsonaro, em tese, ganhe. Afinal de contas, o COAF está infestado de comunistas, né? Não só o COAF, né, MPF, as nossas instituições, de uma forma geral, estão corrompidas pela esquerda, né? Inclusive, recentemente, o Flávio, na CPMI, uma sessão da CPMI, disse que era provável que Elisiane Gama, né, juntamente ali com a equipe, né, de Flávio Dino, tenha vazado essas informações financeiras do presidente Bolsonaro, né? Então, a quem interessa esse vazamento? Aqui eu questiono novamente, né? Logicamente, o que o COAF fez vazando informações do Pix do presidente Bolsonaro é crime, né? É politicagem, né? E isso precisa ser punido o quanto antes pelo judiciário, né? Eu acredito que essa causa é ganha, né, ao presidente Bolsonaro, né? Se tivermos, de fato, uma justiça competente no Brasil, né? Que é o que não temos visto nesse país, né?
Mas além disso, né, quero comentar aqui sobre a eleição municipal, né, de São Paulo, né, mais precisamente, né, logicamente, né, que o Ricardo Nunes não é um candidato ideal da direita. Afinal de contas, muito se especulava, inclusive, sobre o nome do Ricardo Salles. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro tinha elogiado a iniciativa do próprio Ricardo Salles em entrevista à revista Oeste. De uns tempos para cá, ele acabou mudando de ideia, né? Afinal de contas, ele acaba se baseando no que a assessoria dele fala, né? Fala para ele, né? Logicamente, não é uma situação fácil para ele decidir, né? Mas o próprio presidente Bolsonaro dizia há muito tempo no passado, né? Por diversas vezes no passado, na verdade, né? Que é o seguinte lema, né? Coragem, né? Aliás, força para resistir e coragem para decidir, né? Não é fácil, né? Mas é preciso que a esquerda seja contida, né? E parece que o presidente Bolsonaro vê no Ricardo Nunes mais potencial de derrotar o Boulos, né? Ao invés de se engajar no nome do Ricardo Salles, né? Eu entendo que o Ricardo Salles é muito melhor, não tem comparação. Afinal de contas, o próprio Ricardo Salles é um cara que entende de política, né? É um cara que sempre defendeu os valores conservadores, fez um excelente trabalho no Ministério do Meio Ambiente, né? Sempre foi um cara muito técnico, né? Que sempre soube combater a esquerda da forma adequada, né? Inclusive a atuação dele na CPMI tem sido excelente, né? Inclusive ele tem sido, eu até comento aqui, né? Que nos bastidores, né? Que o Salles tem atuado de forma a ser um apresentador de TV lá na CPI do MST. Eu costumo até dizer que a CPI do MST está melhor, né? Tem sido melhor que a CPMI, né? E esse meu comentário é polêmico, né? Porque todos os olhos estão voltados para a CPMI, mas a CPI, na verdade, do MST tem feito um excelente trabalho ali com o Ricardo Salles, mas a base direita, né, que tem sido exemplar no Congresso Nacional, tá ok? Então eu vejo no nome do Ricardo Salles, logicamente um nome muito menor que o Ricardo Nunes, né, mas logicamente, né, a gente tem que sempre pensar que a esquerda pode vir assim infiltrar ali. A gente não quer isso, né? A gente não quer que a esquerda venha a desgovernar São Paulo, né? Que é a maior economia, né? Vamos dizer assim, né? É a base motora do Brasil, né? Eu entendo que o Ricardo Salles é melhor, né? Mas, enfim, vai do presidente Bolsonaro decidir o que pode, né? Porventura ser melhor para São Paulo, né? Mas no que tange a Zambelli também, né? Logicamente tem sido polêmica, aliás, tem sido recorrente o nome dela no noticiário, nos jornais, né? Nos portais de imprensa de uma forma geral, né? Por conta daquele episódio envolvendo o hacker, né? Da Vaza Jato, né? Ela acabou, né, prestando uma coletiva de imprensa negando qualquer tipo de acusação contra ela, né, mas segundo ao que consta os fatos, né, ela de fato se envolveu com esse hacker, né, os fins não se sabem, né, não se sabem de fato, né, se ela queria vilipendiar o sistema, né, esse sistema de esquerda que está atualmente no Brasil, né? Mas enfim, ela errou, né?
já está pagando pelos seus erros. A situação dela, eu acredito, que irá se complicar ainda mais pela frente, né? O próprio presidente Bolsonaro acabou se afastando dela, né? Não à toa, não à toa. Ela cometeu alguns erros, de fato, assim, uns erros problemáticos, de fato, né? Eu entendo assim que ela extrapolou de todos os limites. Eu acredito que a Zambelli mais atrapalha do que ajuda a direita atualmente, né? Essa minha opinião é a mais polêmica, né? Mas eu não deixo de falar o que de fato tenho a expressar, tá ok? Eu entendo que a Zambelli errou, né? E o presidente Bolsonaro foi assertivo em se afastar dela, né? Cabe a ela responder pelo que ela cometeu, né? O próprio depoimento dela foi adiado, né? Para a PF, né? Enfim, ver os próximos desdobramentos dessa história, né? Eu entendo assim que a Zambelli nunca foi muito confiável, muito por conta do passado dela, né? Mas enfim, é esperar os próximos desdobramentos, né? Logicamente, o foco agora são as eleições do próximo ano, né? Depois a gente pensa nas eleições presidenciais, né? Eu entendo ainda, né? Eu acredito muito, né, no Bolsonaro 2026, né? Afinal de contas, eu expus aqui dois caminhos, né? Um passa pela anistia, né? Na anistia que está correndo lá no Congresso Nacional ao Bolsonaro, né? E também tem um outro caminho que passa ali pela mudança da composição do TSE. Então, existem dois ou até mesmo três caminhos nos quais o presidente Bolsonaro ainda tem vias, né, para concorrer para 2026. A gente espera muito que ele venha a ser um candidato, de fato, da direita em 2026, mas ainda há muito tempo até lá, né? O que a gente torce, de fato, agora é que candidatos de direita cada vez mais se disseminem pelo Brasil, né? Afinal de contas, temos uma eleição para prefeito e vereador pela frente, e quanto mais representante de direita na política, melhor. E eu entendo dessa forma. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se em nossos canais, compartilhe nossos vídeos, é muito importante. Muito obrigado por inscrito. Tem alguém que entrou na nossa live aí, não sei o que foi. Mandar um grande abraço aqui para o Elias José. Exatamente. Para vários colegas que entram aqui Exatamente. na nossa live. Quero aqui enviar um salve para a Jéssica Marques, que compareceu aqui no canal Mito Brasil. Quero aqui enviar também um salve para o Elias José. Quero aqui enviar um salve para o Mauri Neves, que são pessoas recorrentes aqui que vêm nas nossas transmissões ao vivo. Eu acabei de dizer, né, a Jéssica, né? Então enviar aqui um salve para todos que venham a prestigiar o nosso canal, tá ok? Tá ok? Se inscreva e compartilhe e dê aquele like, é muito importante. Vamos para o segundo tema aqui, tá Vamos aqui ao segundo tema, matéria única. Zelensky diz ao mundo que Lula defende interesses de Putin. O presidente da Ucrânia afirmou que as opiniões do petista coincidem com as narrativas do presidente russo, por assim dizer, né? Vamos aqui, ó, ao conteúdo dessa matéria. O presidente Zelensky acusou neste domingo Lula de coincidir com as narrativas de Putin, após Lula ter dito que nem a Rússia nem a Ucrânia querem a paz. Vai vendo, Brasil. Então aqui, né, as declarações, né, de Zelensky na matéria, né? O Zelensky comentou que Putin não é diferente de nenhum colonizador, afirmando que mente e manipula constantemente, e não posso falar o restante aqui, né? Afinal de contas, são palavras polêmicas que ele usou aqui, né? Tô tentando ler ao máximo, né? Vamos aqui continuando, né? O ucraniano, né, Zelensky, insistiu em convidar Lula a se reunir com ele para falar pessoalmente sobre o que está acontecendo na Ucrânia, né? Enfim, basicamente aqui o Zelensky, né, disse ao mundo que o Lula defende
o Vladimir, que está atualmente lá na Rússia, tá ok? Enfim, matéria única, mas tá aqui. Pleno News, Zelensky diz ao mundo que o Lula defende interesse de Putin. Enfim, pode mostrar a matéria, né, em questão, e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui, ó. A matéria tá aqui no Pleno News. Mandar um abraço pro pessoal lá do Pleno News. Inscreva-se lá com ele, lá, gente. Assine a revista Pleno News. Tá ok? Ó, tá aqui, ó. A matéria tá aqui, ó. Ah, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, interessa aqui. O que é que eu falo disso daqui? Teve aquela história do G20, que o Zelensky estava lá e o Lula ignorou o Zelensky. Desde então, ele só o tempo todo falando besteira. O Lula, ele fica falando o tempo todo e já teve um deputado que, por causa de ficar falando mal da Ucrânia, falando besteira, foi caçado, o tal do Mamãe Falei. Tu lembra disso aqui? Ou vocês já esqueceram? Me diga aí pra mim, bota nos comentários aí, você se lembra para quem você votou para presidente da República em 2022? Você se lembra qual foi o senador que você elegeu? Você se lembra de quem foi o deputado que você elegeu em 2022? Escreva no comentário. Me diga aí qual foi o senador que você votou, qual foi o deputado federal que você votou, qual foi o deputado estadual que você votou na sua cidade. Diga aí nos comentários. Tá ok, gente? Então, o que é que eu tenho para falar sobre isso? Há um problema seríssimo lá lá no outro lado do mundo, com a Ucrânia e com os caras que mais fornecem alimento também, fornece produtos para agricultura, né? Como a Ucrânia e a Rússia. As duas estão todas as duas erradas. Tá tudo errado. Tudo errado. É jogo de interesse, politicagem. Agora, vou te falar o seguinte, o Putin, ele falou muita coisa, falou muita besteira, o que o Zelensky fala, ele fala uma verdade, que o Lula é igualzinho a ele, tem o mesmo pensamento, é de esquerda, né? Esquerda, cara, é muito difícil. Ó, Putin, Maduro, Lula, os Estados Unidos, eu não digo nem o Biden, porque o Biden é um tiozinho que já foi, tá dizendo? Então, já foi passear. Inclusive, tu lembra da queda dele que caiu? O vento bateu nele e ele caiu da bicicleta. Você se lembra disso aqui? Então, eu não digo nada, porque nos Estados Unidos jamais já tem essas viravoltas que tem nos outros países. Tá entendendo? Então, esse pessoal não estão nem aí pro povo brasileiro. Não, se o Putin ele gostava da Rússia, gostava do povo da Rússia, ele não estava a vida das pessoas em risco. Por quê? O Zelensky está lá, mas porque ele foi atacado. Foi atacado. Agora, o Lula, em vez dele procurar ser um protagonista de verdade, um cara bravo, um cara que vai lá... Não, ele quer falar política. Onde ele se senta, é aquela conversa mansa para enganar idiota, tá entendendo? Rapaz, o que o Lula conversa não se escreve. O Lula, nós estamos em 2023, Lula está em 2005, 2002, 2001, está lá atrás. A cabeça envelhecida. Não é uma cabeça, quer dizer, correr à frente do tempo. Nós estamos com WhatsApp, telefone, tudo aí. Tu vê alguma conversa, não. Alguém que escreve no Twitter, alguém que escreve para ele. Tá vendo? O Lula, ele não gosta de ler. Ele gosta de ler? Ele mesmo, tá aí não é mentira não, ele tá aí os vídeos dele, ele sempre tem preguiça de ler. Ele fala que ele ele e o irmão dele que fundaram lá o time lá como é que diz? O time lá do Recife, tá vendo? Uma mentira, que o time ele não era nem nascido quando o time foi fundado aquilo ali, tá vendo? Então, o Lula, quando ele não mente, ele tá fazendo outras coisas. Eu não vou mais falar aqui o que ele faz, porque o povo brasileiro sabe o que eu estou pensando. Quando ele não... Só o déficit do Brasil, só o que está devendo, que nós estamos pagando a conta aí, é 40 bilhões. Não pensa você que... porque a carne está mais barata. Mas você viu quanto é que está o arroz? Você viu quanto é que está as outras coisas? Quer dizer... Tá lá atrás, mas o arroz, que é o necessário do dia, que você tem que comprar ali para comer, tá mais caro, não abaixa. O pacote com 5 quilos no Rio de Janeiro é R$19,90, não cai do que aquilo.
Bolsonaro nós chegamos a 12,99, aquele negócio, aquele preço bacana ali, dá para comprar. Claro, o cara enfrentou uma tal pandemia, enfrentou várias coisas, aumentou esse conflito lá do outro lado do mundo. Mas está aí a economia, e tudo que eles estão colhendo ali é do governo Bolsonaro. Até hoje não fizeram nada. Não fizeram nada, porque nós temos um Congresso. Eu gosto de criticar o Congresso, mas o Congresso está mais conservador. O Congresso não se vende por acaso. Tem ali 20 ou 10 ou 20 do PL que se vende. O restante não se vende. Tá entendendo? Agora, estão lá fatiando o governo dele todinho. Fatiando a Petrobras, fatiando a Caixa Econômica, Banco do Brasil, fatiando tudo. Por quê? Esse é o estilo de governo podre. Esse estilo é o estilo podre que ele faz, tá ok? Então, ele faz esse estilo, uma podridão danada, tá entendendo? Então, não dá para entender porque um presidente da República fatia o governo dessa maneira, tá ok, gente? Então, eu só peço aqui que tenha um pouco mais de paciência, que o Bolsonaro tá voltando, tá? Bolsonaro vai voltar e vai ser nota 10. Agora vai ser muito melhor do que antes, tá ok, gente? É isso que eu quero falar para vocês. Então, o Bolsonaro é um cara com um estilo diferente, é um cara mais forte, um cara com um propósito melhor. E veja só o que acontece com acontece com Paulo Guedes no momento. Está virando a economia de São Paulo. Ele está lá por trás ajeitando a economia em São Paulo. Tá ok? Ajeitando a economia de São Paulo, porque ele é um dos protagonistas lá do governo Tarcísio, por trás ali, organizando tudo. Tá ok? Gente, se inscreve, compartilha, dê aquele like, mas o Lula só fala besteira. O Zelensky tá certo, ele tá defendendo o país dele. Tá defendendo o país dele. Tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like e compartilhe nossa live, compartilhe nossos vídeos. É muito importante e seja muito bem-vindo, ok? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que partir desse princípio, né, de que a quem interessa esse conflito lá no leste europeu, né? Esse é o primeiro questionamento, né, porque eu também faria outro, né, que é o seguinte, né, que vai de encontro ao seguinte, né, a quem interessa que o Larápio venha a apoiar a Rússia diante desse conflito, né? O próprio Larápio disse no passado que iria acabar com o conflito lá no leste europeu com uma cerveja, uma ou duas cervejas, né? É esse sujeito que hoje está lá em Brasília, está lá no Planalto em Brasília, né? Eu me recuso a reconhecer esse desgoverno, né? Isso é para começo de conversa, né? Porque o Larápio sequer deveria ser candidato, né? Isso é para começo de conversa, porque de fato o Larápio deveria estar preso, não solto e na política, né? Ele só foi solto através de um ex-advogado do MST, né? Que inclusive proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, né? Então, a quem interessa, né? De novo, a quem interessa esse apoio, né? Esse apoio, né? De fato, né? Do Larápio ao Putin, né? Porque se reclamava muito do Bolsonaro no passado de ter ido à Rússia, né? Porventura no que tange ao início daquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas ele foi até a Rússia para negociar fertilizantes. Afinal de contas, o Brasil estava passando por dificuldades nesse sentido naquele momento, né? E o presidente Bolsonaro não poderia trocar de data. Ponto final, né? Então, a mídia passou sempre aquela impressão de que o presidente Bolsonaro se reunindo com Putin seria supostamente um antidemocrático, sendo que, na verdade, ele estava, de fato, preocupado com o Brasil. Ele estava preocupado com o agronegócio naquele momento,
Então a mídia distorceu tudo no que tange ao Bolsonaro quanto àquela visita à Rússia, naquele momento ali de início de conflito no leste europeu, né, logicamente. Mais adiante, né, ao mesmo tempo que a imprensa criticou o Bolsonaro por sua ida à Rússia naquele momento, essa mesma imprensa não critica o Larápio por ter declarado apoio escancarado ao Vladimir, que é o atual presidente, por assim dizer, da Rússia, né? Então, com razão que o Zelensky tenha se irritado com o Larápio. Inclusive, entre o Zelensky e o Larápio, eu torço pela briga, porque até mesmo aquele isentão que não sabe bolhufas de política vai entender que o Zelensky está certo nessa questão, né? De uma certa forma, está todo mundo a favor da Ucrânia, né? Porque, de fato, né, foi um erro por parte da Rússia invadir um outro país, invadiu a soberania de um outro país, né? Enquanto alguns até mesmo querem ver repudiar a nossa soberania no que tange a Amazônia, né? Mas cadê que a Greta ou até mesmo Leonardo DiCaprio se pronunciam quanto ao aumento no desmatamento no Brasil? Cadê que a esquerda, cadê a imprensa, cadê todos esses que compõem o politicamente correto se levantando contra o aumento no desmatamento no Brasil, né? Porque, muito pelo contrário, o governo Bolsonaro justamente combatia, né? E muito se falava, até o final de 2022, que a Amazônia estaria pegando fogo, sendo que a floresta amazônica é úmida, né? Mas cadê essa esquerda falando sobre a questão das chamas lá no Canadá, né? Você não vê nenhum pronunciamento da Greta, você não vê nenhum pronunciamento de Leonardo DiCaprio. Muito pelo contrário, eles acabam apoiando até mesmo o atual presidente, por assim dizer, do Canadá, que, no meu entendimento, e no entendimento de vários de direita, é um frouxo, é um covarde, né? Que queria, né, que aderiu, né, ao fecha tudo, né? Ao fecha tudo que a economia que a gente vê depois, aquela narrativa de ciência, que na verdade não tinha a ver de fato com a ciência, né? Era a ciência por falácia, né? Porque não havia nenhum estudo que comprovasse que o fecha tudo de fato funcionasse, né? Então, entre outras palavras, né? O Zelensky está certo em criticar o Lula por defender os interesses do Putin, né? Afinal de contas, foi o Putin que acabou invadindo, né? Acabou começando com esse conflito lá no leste europeu, né? Inclusive, a própria Rússia quer envolver até mesmo a Polônia nessa questão toda, né? Inclusive, quero parabenizar aqui publicamente o atual presidente da Polônia, que soube combater, né? O Putin, que tem feito um desserviço à humanidade de uma forma geral, né? Então, de fato, né? De fato, você vê o tempo todo o Larápio se alinhando ao Putin, né? Tanto nas mentiras quanto nas hipocrisias, de uma forma geral, né? E de novo, a quem interessa, né? A quem interessa o conflito lá no leste europeu, né? Porque de fato, né? Vários países são prejudicados com o que está acontecendo naquela região ali na Europa, né? Mas além disso, né? Eu entendo assim que esse conflito trata-se de um lado,
né? Um sujeito que defende o comunismo e do outro lado um outro sujeito que defende o globalismo, né? Mas no que tange as palavras do próprio Zelensky contra o Larápio, ele está certo, né? Porque, de fato, né, a quem interessa, né, a quem interessa para o Brasil, né, para o Brasil vir a apoiar um lado nesse conflito, né? Enfim, eu entendo assim que o Brasil com essa política externa tem sido um fiasco por conta desse desgoverno, né? Inclusive o Larápio vive mais fora do Brasil do que propriamente nesse país aqui, né? O Larápio está muito mais preocupado com outros países do que propriamente com o Brasil. Inclusive, já de antemão, condeno essa visita, né, segunda visita que está para acontecer do Maduro ao Brasil. Afinal de contas, o Maduro está sendo procurado pela ONU, né? Então, esse sujeito, pela ONU, né? Então, esse sujeito tem que responder pelos seus crimes, mas além disso, tem que ser preso urgentemente. Então, parabenizo o Zelensky e presto aqui meu repúdio ao Larápio por apoiar a Rússia. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilhe. É muito importante seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesses canais toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, inscreva-se. Dê aquele like, nos ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito difícil o canal de direita aqui crescer, mas nós temos pé no chão. Nós não dependemos de governo, dependemos das nossas próprias forças e dos colegas, dos amigos que ajudam o canal aqui. Se inscreva e compartilhe. Essa live aqui será distribuída em alguns canais do Grupo Bolsonaro. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Que apoia o governo Bolsonaro. Se inscreva e exatamente. A gente está fazendo a nossa parte aqui, né? A gente pede seu like, a gente pede seu compartilhamento, porque de fato não é fácil, né? A gente está indo muito contra a maré aqui, tá? Mas faz parte. Isso. Vamos lá. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar aqui sobre a CPMI do Rio de Janeiro, já começando aqui com o assunto Mauro Cid, né? O presidente Bolsonaro falou da negociação de Rolex, abre aspas, não vejo maldade, fecha aspas. E-mails mostram que Mauro Cid negociava a venda de um relógio do então presidente, né? Deixa eu ver aqui, vou direto para as palavras do presidente, que é o que interessa, né? Vamos lá? Abre aspas. Tudo que o TCU me pediu foi entregue, inclusive um relógio parecido com aquele. Essa resposta do Mauro Cid tem a ver com o advogado dele. Não vejo nenhuma maldade em você cotar o preço de alguma coisa. É natural, fecha aspas, declarou o presidente Jair Bolsonaro, né? O relógio da marca suíça é mencionado em uma série de conversas relacionadas à sua venda, como mostram os e-mails tocados por Mauro Cid, que estão analisados para a CPMI do 8 de janeiro. Essa primeira matéria está no jornal Pleno News. Vamos para a segunda matéria aqui, ó, que está na Revista Oeste. Tá aqui, ó, matéria que surgiu de última hora. Vamos lá, então. O ministro do STF autoriza, né, o Careca, né, envio de imagens do Palácio da Justiça CPMI. Decisão ocorre depois de Flávio Dino negar o acesso aos vídeos. Revista Oeste, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Ainda, né, inclusive emendando, né, a segunda matéria que tá lá na Revista Oeste, Terra Brasil Notícias, né? A bomba, Flávio Dino diz ser impossível enviar imagens, desvio aqui, até um momento aqui. Flávio Dino diz ser impossível enviar imagens dele mesmo e do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Vai vendo, Brasil, Terra Brasil Notícias. Vamos seguindo aqui, ó. Uma outra matéria relacionada à CPMI do 8 de janeiro. A própria CPMI do Rio de Janeiro marcou o depoimento de Torres para a próxima terça, no caso amanhã.
colegiado convocou o ex-ministro a pedido de relatora. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó, Revista Oeste, os impasses sobre o depoimento de Anderson Torres à CPMI. Tá aqui, ó, matéria aqui que acabou de sair lá na Revista Oeste, ok? Prestes a depor na CPMI do 8 de janeiro, Anderson Torres enfrenta alguns impedimentos. A fim de comparecer à oitiva marcada para 9 horas da manhã, nesta terça-feira, Torres aguarda algumas orientações do careca lá do STF. Isso porque, enquanto ainda estava detido no batalhão da PM, o delegado foi impedido pelo mesmo careca de receber as vistas dos senadores Marcos Duval, visita, né, no caso aqui, Marcos Duval e Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, né, quero aqui lembrar, né, não sei se está na matéria aqui, né, mas a gente adiantou na sexta passada que o próprio Anderson Torres pediu direito ao silêncio, né, segundo matéria do jornal Gazeta Brasil, tá ok, pessoal? O Anderson Torres, né, a gente trouxe com exclusividade na sexta passada que Anderson Torres pediu direito ao silêncio na CPMI, né? Não sei o que isso pode querer, né, encenar para amanhã, né? Mas eu acredito que ele quer se manter em silêncio, né? É o que consta aqui na matéria, né, na verdade, lá na Gazeta Brasil, né? Então, a defesa do Anderson Torres pediu direito ao silêncio. Gazeta Brasil, que consta a matéria, tá ok? Do pedido da defesa do Anderson Torres. E essa última, né, os impasses sobre o depoimento do Anderson Torres da CPMI, tá lá na Revista Oeste, ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então tá aqui essa matéria aqui. Vamos começar por essa. Deixa eu ver aqui. Ver aqui, Pleno News aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria. Sobre a joia, né? A negociação, não vê nada de maldade sobre a negociação do relógio lá. Tá ok? Tem outra matéria aqui, vamos lá. Moraes autoriza o envio das imagens lá, nas imagens lá, entendendo? Que? Vamos lá. Tem mais outra matéria aqui, vamos lá. Ok, gente? Bolsonaro já falou sobre isso aqui. Vamos aqui para o Terra Brasil Notícia aqui. Que o Flávio Dino disse que é impossível mandar as imagens dele mesmo e do Palácio da Justiça lá. Quer dizer, tudo bem, tudo certo. Tem uma matéria aqui. CPMI do 8 de janeiro. Depoimento está marcado para terça-feira, próxima terça-feira, no caso amanhã. Exato. Tá ok? Vamos a mais outra aqui. O impasse sobre o depoimento de Anderson Torres lá na CPMI do 8 de janeiro. Mas vamos lá. Vamos aqui ao que interessa aqui. O Anderson Torres foi aquele cara que ficou preso, né? Que, na verdade, ele estava lá nos Estados Unidos, foi preso, ficou preso, quando voltou de lá foi preso. Enquanto isso, o Lula está passeando, né? Passinho para baixo aí, tá tranquilo. Sobre o Flávio Dino, é até complicado de falar do Flávio Dino. O Flávio Dino é aquele fanfarrão que fala e não fala nada. Veja a pobreza que existe no Maranhão, tá? Isso ali foi toda vez do governo dele, tá? Flávio Dino. Veja a pobreza no interior do Maranhão. Já andei naquela região e sei como é que funciona ali. Tá vendo? Resolve dar uma pensãozinha, dizer, vou dar uma pensãozinha para os rurais, mas emprego não tem. Tá? Eu não vou falar porque senão vai entrar naquela história de Sudeste e Nordeste. Não vou entrar nisso não. Mas, o que é que acontece? Flávio Dino, além dele, está mentindo, é mentiroso. Porque se tem imagem, tem que mandar as imagens. Para ter uma ideia que o STF já enviou as imagens lá para a CPMI.
Se alguém vai encontrar ali dentro, tem que ser especialista e encontrar coisas ali que a gente ainda não viu. E eu tenho certeza que a CPMI vai encontrar coisas inacreditáveis ali dentro. Porque são 400 horas, é muita gente para ver, especialista ali, um perito, para ir vendo aquelas imagens trecho por trecho, para ver quem é que realmente estava, além do G. Dias, estava ali dentro. Que vão descobrir mais coisas. Vão descobrir, porque se o Flávio Dino ele não quer mandar as imagens, não, que é impossível, tá mentindo. A não ser que ele tenha destruído as imagens. Tenha destruído lá o cartão de memória, lá alguma coisa que tenha destruído. Porque as imagens, tinha que ter essas imagens. O Anderson Torres é a vítima desse próprio sistema aí, brabo, tá dizendo? Brabo que eu digo assim, que o melhor para eles é deixar a pessoa cada vez mais pobre, que depende de governo, depende de Bolsa Família, depende de auxílio gás. Emprego que é bom, não tem. A carne tô vendendo colchão duro, dizendo que é picanha. É uma mentira. Isso aí é mentira. Colchão duro é uma coisa, picanha é outra. Picanha é uma pecinha de 800 ou 900 gramas, 1 quilo, 1,10 kg. Ali sim é uma picanha. Picanha não é aquele pedaço de carne desse tamanho e achando que engana a população. O povo não é bobo. Olha quanto é que está o preço do arroz. Tá? O preço do arroz não abaixou, não. Porque nós temos essa baixa de preço, é porque a China não está comprando menos e muitas empresas não estão comprando. Então tem estoque a valer, então tem que vender, tem que botar o estoque para fora para vender. Se não chegar ao final do ano, tem muito estoque na casa. Então não venha com história furada que eu trabalho nesse meio e sei disso aqui. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar sobre o 8 de janeiro, é preciso ter as imagens, vamos descobrir mais coisas. Se prepare, tá, pessoal? Prepare as televisões, prepare o seu coração, que vamos descobrir mais coisas daquele 8 de janeiro, inclusive que quebrar o telefone, quebrar o sigilo telefônico do G. Dias, já vai dizer muita coisa. Vai dizer muita coisa. Esse telefone, ele vai dizer muita coisa, tá? Vai dizer, inclusive, que, como eles já falaram, que o Palácio do Planalto sabia do que estava acontecendo. Entendeu? Que sabia. Os caras já foram lá e desmascararam ele. Nós sabíamos o que está acontecendo e eu comecei a avisar isso de manhã, pela parte da manhã. Entendendo? E o 8 de janeiro está aí para desmascarar todo mundo. Não adianta, né, ficar com historinha furada, dando espólio para negócio de Pix do Bolsonaro, falando que essa historinha jogando no ventilador. Não cola. No Bolsonaro não cola essas coisas. Olha as pessoas que estão ali. Presidente e vice-presidente da CPMI são de esquerda, os dois. Os dois são de esquerda. Mas estão ali procurando e vão achar muita coisa. Vão achar muita coisa. Vão achar todas aquelas carniças que estavam ali, dizendo que não tinha nada a ver com ele, tudo enviado do demônio. Rapaz, é verdade isso, tá dizendo? Então, aguarde. Quem fez coisa errada no dia 8 de janeiro, que vai pagar e vai pagar caro. Agora, se não fez, se o Larápio estava sabendo, se o Flávio Dino estava sabendo daquela história, eles têm que ser punidos por isso. Se o G. Dias já está sendo punido, o próprio tempo vai dizer que ele já está sendo punido. O próprio tempo vai dizer, tá vendo? Vai dizendo tudo. O Exército, a nossa Forças Armadas, ela errou muito. Nós tínhamos ali um parâmetro. Forças Armadas é uma coisa muito bacana. Hoje ninguém quer entrar para Forças Armadas. Se tu perguntar nesse garoto jovem aí de 18, de 17, 18 anos, não querem ir. Porque eles perderam a credibilidade durante o 8 de janeiro. Entendeu? Ali tem patentes altíssimas. Ganha mais do que presidente da República num país onde não tem conflito. Onde não tem conflito no país. Por que é que o cara ganha 40 mil reais líquido todo mês? Por que é que um general ganha tudo isso? Um cara 4, 5 estrelas ganha milhões para não fazer nada, ficar atado no escritório, no ar-condicionado, comendo ao custo da população? Não. Valor nós temos que dar para a Polícia Militar, que sai de manhã, principalmente dessas grandes cidades, para a Polícia Militar que sai de manhã e não sabe se volta para casa.
Talvez seja a última vez que os pais ou a mãe ou a esposa estejam vendo. Então, essa sim. O exército que tem medo de subir no morro no Rio de Janeiro, exército que tem medo que se esconde, tá de brincadeira. A gente sabe disso aqui. O Ricardo Salles foi um que desmascarou tudo ali. Para que tanto dinheiro para essa galera que não faz absolutamente nada pelo país? Olha como é que está a nossa fronteira aí. Passa tudo enquanto é coisa na fronteira. Cadê nossa fronteira na divisa dos países aí? Passa tudo. Passa tudo. Cadê nossa Polícia Federal? A Polícia Federal está completamente vendida. Completamente privatizada. Só vê a Polícia Federal fazendo alguma coisa contra o povo brasileiro, contra o 8 de janeiro. Porque não vê a Polícia Federal investigando uma coisa, não. Investigamos, tá aqui, é isso, aquilo outro, tá aqui. Entendeu? Então, é isso que eu tenho para falar. Tá ok, gente? Nossa Força Armada, ela deu um tiro no próprio pé quando ela pegou as pessoas da frente do quartel e disse que ia mandar pessoas embora para suas casas e entregou para a Polícia Federal. Tá lá aquele pessoal tudo preso, sem direito não sabe dos inquéritos, tem gente que não tem nem advogado e não sabe por que foi preso. Porque ali era apenas uma manifestação ordeira, pacífica, como sempre o pessoal de direita fizeram. Se teve alguma coisa que fizeram errado, o futuro dirá, porque algo de errado aconteceu ali. Algo de errado, muito infiltrado, estava ali naquilo ali. Tá? E eu espero que o Anderson Torres possa falar. Eu acho meio difícil, porque ele não estava aqui na época do ocorrido, estava nos Estados Unidos, mas deve ter informação e deve falar a verdade. Sobre a joia lá do Mauro Cid, lá da joia, cara, é o direito do cara pesquisar e vender, não era dele? O que foi exigido dele, do Bolsonaro, ele devolveu. Se pesquisou para vender, já tem desmascaramento do negócio da joia lá, que a joia valia R$ 400, que falaram que eram bilhões de reais. Que se diz a Globo lixo, né? Que eles ali estão horríveis. Inclusive a Globo, ela precisa dar uma explicação sobre por que é que ela recebeu 50 e poucos bilhões e as outras emissoras receberam 10, 5, 4. Teve emissora que nem recebeu. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Senta o dedo no like e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Primeiramente sobre a história do relógio Rolex, né? Tudo, né? Primeiramente, né? Tudo que o TCU pediu ao Bolsonaro foi entregue, né? Não há o que ser contestado nesse sentido, né? Então, basicamente, né, querem jogar na conta do Bolsonaro um suposto crime que foi feito por Mauro Cid, sendo que é um trâmite legal você cotar preço de qualquer coisa, né? Então, não há muito discutir, não há muito que discutir quanto a isso, né? Agora, segundamente, né, o silêncio do Mauro Cid na CPMI foi estratégico. Inclusive, já falei por diversas vezes aqui que ele tem sido muito mais leal ao Bolsonaro do que propriamente o Tarcísio, né, que foi recentemente uma espécie de garoto propaganda do Larápio na reforma tributária, né, que inclusive o próprio Larápio acabou comprando o Congresso, né, com as tais emendas parlamentares, né, que antigamente era o orçamento secreto, né? Antigamente, no que tange ao governo do presidente Bolsonaro, né? Quando era no governo do presidente Bolsonaro, era orçamento secreto. Agora, são emendas parlamentares, né? É porque trocou o governo, né? Trocou o governo federal, né? Trocou de um governo para um desgoverno, na verdade, né? Porque, de fato, né? Eu digo e repito, né? O Lula sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto e elegível, né? Quem deveria de fato estar inelegível não está, né? E quem deveria estar elegível não está. Quem está elegível não deveria estar, né? E quem exatamente quem deveria estar
inelegível não está, né? É isso, basicamente, né? Quem deveria estar inelegível, né, era o Larápio, não o presidente Bolsonaro, né? Porque, de fato, o Larápio cometeu diversos crimes, dentre alguns, né? Triplex, Sítio Atibaia, obras olímpicas envolvendo até mesmo o Eduardo Paes, que é outro corrupto, né? Obras envolvendo inclusive a JBS, né? Enfim, corrupções envolvendo a JBS, enfim, há inúmeros casos de corrupção por parte do Larápio, né? Que agora querem até mesmo, né, jogar para o tapete, né? Querem esconder de tudo quanto é forma, mas a gente sabe, né, do viés corrupto do Larápio, né? Mas não só a corrupção faz parte do DNA do Larápio, a mentira também, né? Afinal de contas, o que o Larápio conta de mentiras não está no gibi, não está no gibi, né? Inclusive, falando no que tange ao imóvel comprado por Mauro Cid nos Estados Unidos, né, envolvendo até o Bolsonaro, né? Quer dizer, envolve o Bolsonaro nessa suposta compra de imóvel lá nos Estados Unidos, também envolve supostamente o Bolsonaro nessa invasão do dia 8, que, repito, foi repudiável. Foi repudiado o que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes. Mas por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem a invadir o Congresso, o Planalto e o STF, né? Isso deveria ser investigado com rigor, com rigor. Cadê Flávio Dino no dia 8 de janeiro? Cadê a segurança, as forças de segurança de Brasília no dia 8 de janeiro, né? Porque me parece que foi tudo orquestrado, né? Foi tudo orquestrado para que, de fato, acontecesse aquela invasão, né? Eu entendo que o Larápio, inclusive, né, orquestrou tudo o que aconteceu, né? Se houve, né, segundo relatos, né, segundo matérias, que até mesmo infiltrados de esquerda estavam naquela invasão do dia 8 de janeiro, né? Por que isso de fato não é investigado, né? Por que querem investigar a direita, sendo que na verdade a esquerda que cometeu diversos crimes, né? No que tange não só a Flávio Dino, mas também a Gonçalves Dias, que inclusive entregou água a invasores, segundo a imagem da CNN, né? Então, contra fatos não argumentos, né? Contra fatos não argumentos. O Gonçalves Dias não só entregou água, né, aos invasores, mas também abriu portas. Então, ele foi uma espécie de garçom ali para aqueles baderneiros, porque de fato são baderneiros, né? Eu entendo que quem invadiu o Congresso Nacional, quem invadiu tanto o Congresso quanto o Planalto, já está errado ou está errada, né? Que não pode fazer uma generalização sobre os atos de Brasília no dia 8 de janeiro, que é o que o sistema tem feito, uma coletivização sobre tudo que aconteceu especificamente naquele dia 8 de janeiro, né? Deveria haver uma individualização sobre os casos, né? Os casos do dia 8 de janeiro. Não pode envolver uma ou outra pessoa que estava em frente ao QG de Brasília para com aqueles que invadiram o Congresso Nacional ou até mesmo invadiram o Planalto, né? Porque, de fato, com aquela história dessa invasão do dia 8, quem sai prejudicado com isso tudo é a própria população, porque quem acaba pagando pela obra, por patrimônios públicos, por assim dizer, são os cidadãos, né? Porque dinheiro não cai em árvore. Político não paga por qualquer depredação pública, né?
E isso sai de algum lugar e, logicamente, sai dos cofres públicos, né? Da máquina pública, por assim dizer, né? Então, quem mais saiu prejudicado com aquela invasão do dia 8 foi, de fato, a população, né? Mas por que não? Por que não ceder as imagens do dia 8? Porque até então o Flávio Dino estava resistindo quanto à entrega das imagens à CPMI. A quem interessa a não divulgação ou até mesmo o compartilhamento, né? O não compartilhamento das imagens do dia 8 de janeiro? A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a CPMI começou enviesada, mas parece que agora tem convocado, além do Gonçalves Dias, também o repórter da Reuters, né? Inclusive, esse repórter da Reuters deveria se explicar, né? Por que ele estava naquele local do dia 8, né? Por que estava no Planalto no dia 8, encenando, juntamente com aqueles claramente infiltrados, né? Ele deveria responder por isso. Ele deveria, em tese, responder pelos seus crimes, né? Eu também não confio, né? Eu também não confio em qualquer ministro do STF, né? Porque eu entendo assim que eles, né? Eles até podem ceder as imagens do dia 8 de janeiro, mas o que me garante, né? O que me garante que essas imagens não foram adulteradas? Enfim, eu entendo que a CPMI deveria periciar essas imagens cedidas do desgoverno ao próprio Senado, né? Afinal de contas, eu não confio em comunista, e eu não confio na esquerda de jeito nenhum, né? Eu acredito que quem estava em frente ao QG jamais deveria serem presos. Afinal de contas, aqueles que estavam em frente ao QG estavam seguindo, né, os trâmites legais, os procedimentos legais que são garantidos na nossa Constituição, que prevê a liberdade, inclusive, de manifestação e também o direito à liberdade de expressão, né? Mas muitos daqueles que se encontram presos atualmente, né, sequer advogados têm, o que é um absurdo, isso é inadmissível, né? Porque não há, né, garantia de legítima defesa da honra desses que foram presos, inclusive injustamente, que estavam em frente ao QG, né? Eu entendo que deveria, de novo, haver uma individualização sobre o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Agora, também faço questionamento, um outro questionamento aqui, né? A quem interessa também essa convocação do hacker da Vaza Jato, né? Afinal de contas, ele não teve envolvimento nenhum com aquela invasão do dia 8 de janeiro, né? Não faz sentido essa convocação, entre outras palavras, até porque o próprio hacker acabou caluniando falsamente o presidente Bolsonaro, né? Em depoimento recente, né? Eu entendo que esse hacker da Vaza Jato deveria prestar depoimento para a polícia, não na CPMI. A CPMI se restringe aos atos do dia 8. A gente quer saber a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é aquilo, né? A gente sabe do viés ideológico por parte daquela relatora aliada de Flávio Dino. Eu entendo que ela sequer deveria estar na política, mas é aquilo, né? É aquilo. Eu entendo que jamais ela deveria estar na política, mas alguns
alguns parece, né, supostamente votaram nela, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu entendo assim que Flávio Dino faz um desserviço ao Brasil frente ao Ministério da Justiça, né? Ministério esse que outrora estava ali com o Anderson Torres, hoje está com um militante ali que de fato faz um desserviço ao Brasil, enfatizando aqui, né? Logicamente a gente espera muito sobre o que o Anderson Torres irá falar no dia de amanhã, mas ao que tudo consta, né, segundo as últimas informações, ele vai exercer o direito ao silêncio, né? Enfim, agora é esperar sobre o que irá acontecer daqui para frente na CPMI, né? Eu entendo que o Anderson Torres jamais deveria ser acusado sobre aquelas invasões do dia 8 de janeiro. Ele sequer estava no Brasil, igualmente ao presidente Bolsonaro. Ele sequer deveria ter sido preso, mas a gente está nesse Brasil onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Repudio o que aconteceu no dia 8, né? Mas também quero parabenizar os parlamentares de direita que porventura estão ali à frente dessa CPMI do 8 de janeiro. A gente quer saber a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se no nosso canal, compartilhe, temos live nesse canal toda segunda, nesses canais toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então senta o dedo no like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante e sejam muito bem-vindos. Tá ok, gente? Vamos terminar essa live por aqui, para ter alguma matéria por aí? Não, a gente vai encerrando por aqui, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. Então, meus amigos, se inscrevam e compartilhem. Vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nossa semana. Que Deus abençoe o nosso amigo aí, Jair Messias Bolsonaro, o governo dele. E vê aí uma luta imbatível, tá ok? Para não deixar de falar uma matéria aqui no final, né? Tá aqui, ó. Elon Musk diz que luta contra Zuckerberg vai ter transmissão ao vivo. Terra Brasil Notícias. E é isso. Tá ok, gente? Voltamos na quarta-feira. Tem uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos aguarde na quarta-feira. Brasil acima de tudo. E Deus acima de tudo. Ó, valeu. Senta o dedo no like, pessoal. Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Valeu.